Tcharam. Eu estava bem quietinha ali no meu momento de relaxamento, fazendo uma escrita na minha agenda, eu até trouxe pra cá. Eu tava ali, enfim, atualizando o meu diário. E daí eu pensei, por que não compartilhar esses pequenos momentos em que eu consigo relaxar e que me tiram da agitação da rotina, que me fizeram tão bem que podem fazer bem também a outras pessoas. Olá, meu nome é Jadma, para quem está aqui pela primeira vez. Nesse espaço eu gosto de compartilhar um pouco da minha rotina, gosto também de compartilhar um pouco sobre os livros que eu estou lendo, faço algumas reflexões, sejam muito bem-vindas. Neste exato momento eu estou de férias. Eu estou no ápice do relaxamento, sabe? Férias a gente sempre associa a descanso, a desconectar a mente da agitação do dia a dia. E de fato é uma oportunidade por um espaço de tempo maior da gente se dedicar a cuidar da nossa saúde mental, a relaxar, a não ter tempo para nada, sabe? Aquele negócio da agenda de preciso fazer isso, isso, isso. Esse é o momento em que a gente foge dessa rotina. Mas no meu dia a dia, na minha rotina do dia a dia, quando eu volto a trabalhar, eu acordo muito cedo, tipo cedo é 4 horas da manhã. E eu vou terminar minhas atividades do dia já bem no final do dia. E assim, normalmente eu estou exaurida, tanto fisicamente quanto mentalmente. E eu estava percebendo que ao longo dessa rotina, assim, louca, eu precisava ter momentos para eu relaxar, desconectar. Eu não tenho muito tempo livre no meu dia durante a semana, mas nem que seja 10 minutos ou associado a uma atividade que eu já tenha para fazer, eu busco trazer esse conforto, esse bem-estar, essa sensação de que eu estou cuidando de mim de alguma forma. E esses momentos de relaxamento foram muito importantes para mim. Então eu decidi vir aqui, eu anotei rapidinho ali numa lista para compartilhar, porque eu acho que pode fazer diferença na sua vida também, quando a gente tenta associar e entender o quão importante esses momentos também são para a nossa rotina, para a nossa saúde, para a gente conseguir dar conta das outras atividades, né? Eu sou uma pessoa extremamente produtiva, que tem uma lista diária do que vai fazer, dos horários, até se eu tiver algum tempo livre, vai estar lá anotado. Eu sou essa pessoa no meu dia a dia normal, na minha rotina de trabalho. Eu sei a hora que eu vou acordar, a hora que eu vou pra academia, meu café da manhã, a hora que eu vou trabalhar, as demandas que eu tenho para aquele dia de trabalho, se eu vou lavar roupa, se eu vou cozinhar, tudo já está lá previsto. E eu senti que nessa rotina louca, se eu não parasse para olhar um pouquinho para mim, para eu me trazer uma sensação de bem-estar, eu iria assim exaurir, tanto fisicamente quanto emocionalmente, de uma forma que podia ser até doentio, no sentido realmente de trazer doenças e enfim. Então eu comecei a associar na minha rotina. Tem dias que de fato não dá para parar tudo que tá fazendo e se dedicar só a uma atividade, né? Que nos proporcione. Mas dá para associar com outras atividades que a gente já faz no nosso dia a dia e trazer um pouco mais dessa sensação de conforto, de bem-estar, de que você está olhando um pouquinho para si. E aí eu fiz a minha lista aqui de atividades que me fazem, que me proporcionam essa sensação. É óbvio que existem infinitas outras atividades que podem se encaixar mais com o seu perfil, com a sua forma de se sentir bem. Eu vou só aqui trazer algumas atividades e alguns momentos que fizeram muita diferença na minha rotina. O primeiro deles é a dança. Eu gosto de dançar e tem mais ou menos uns 3 anos em que eu coloquei como um objetivo que eu teria esse momento na semana. Então, durante uma das minhas noites livres, eu faço aula de dança. Eu escolhi uma dança que é desafiadora para mim. Quando eu era mais nova, eu fiz dança, eu fiz balé e fiz jazz. Então eu já tenho uma facilidade maior com esse estilo de dança.
mas como uma forma de me desafiar, de não entrar numa zona de cobrança, de que no balé tem muito a disciplina e eu já sou uma pessoa assim que gosta da disciplina. Eu fui para uma dança que precisa ser mais maleável. Mas aí você pode escolher, enfim, a dança ou uma atividade física que te proporcione essa sensação. Eu gosto muito de academia, mas eu não vou trazer a academia como essa atividade de relaxamento, porque não é relaxamento. Não é relaxamento. A gente vai pra academia por necessidade de saúde. Eu vou pra academia, eu gosto, mas não vou colocar a academia como uma dessas atividades. Eu consigo, assim, desacelerar a minha mente durante a atividade da academia, porque a musculação, né? Porque você não consegue, pelo menos eu, pensar em 10 mil coisas ao mesmo tempo, pegando um peso nas suas costas pra agachar. Mas eu acredito que não seja uma atividade que a gente possa colocar nesse lugar de relaxamento, de conforto e de bem-estar. A consequência dessa atividade é o bem-estar, mas na hora que você está fazendo, ela não proporciona esse sentimento. A dopamina só vem alguns minutinhos, pelo menos depois, né? Mas essa é a minha percepção. Então, a dança pra mim tem esse lugar de me proporcionar um momento de relaxamento, de desconexão, de fazer algo que eu gosto. A partir do momento que, mesmo cansada, eu me proponho a ir pra dança, é quando eu vejo que eu me valorizo e que cuidar de mim também é importante. Uma outra atividade, coloquei aqui, meu Deus, tô olhando. Uma outra atividade que eu gosto muito, já tava até falando sobre ela, é a escrita terapêutica. Eu gosto de ter um diário em que eu registro, seja acontecimentos do meu dia a dia, algo que eu queira deixar anotado para em outro momento que eu reler, observar a minha jornada, né? Mas também, assim, quando eu quero desabafar, quando eu quero só colocar sentimentos para fora. Eu acho que essa escrita terapêutica, eu comecei a fazer isso, não tem, assim, muitos anos. Eu vou colocar que tem mais ou menos uns 2 anos que eu comecei a fazer. Não faço todos os dias, porque, como eu falei, nem sempre a minha rotina me permite, né? Mas, assim, às vezes no final de semana eu faço essa escrita. Eu gosto de registrar, eu gosto muito de escrever. Então, quem gosta de escrever, eu acredito que vai se identificar com essa atividade. E associada à escrita terapêutica, eu gosto de fazer colagens, né? Colagens, assim, com imagens. Não necessariamente você precisa comprar, mas dá pra encontrar na internet, imprimir, utilizar de embalagens, de sabonete, aquelas embalagens bonitinhas que a gente às vezes recebe de presente, enfim. Dá pra usar muito a criatividade nessas colagens e relaxar, sabe? Desconectar a mente do mundo lá fora e focar ali em você. Talvez até colocar os sentimentos pra fora através dessas colagens. Fica essa dica como mais uma das técnicas que dá pra gente associar no nosso dia a dia e relaxar um pouquinho. Uma outra atividade que obviamente eu não poderia deixar de citar está aqui atrás, ó. A leitura. Eu tento, antes de dormir, não ficar no celular. Nem que seja ler uma página antes de dormir, eu leio. Pra a minha mente não estar vinculada à tela nos minutos antes de eu dormir, de fato. Eu deveria fazer um intervalo maior, né? É o recomendado, mas às vezes não é possível. Às vezes eu já saio do trabalho, tipo, 8h30 da noite. E aí eu tô na tela, às vezes até esse horário, e aí eu vou dormir 1 hora, 1h30 depois. Então eu tento nesses dias ler um pouquinho. A hora que eu tenho livre no meu dia, eu leio. Nem que seja um pouquinho, uma história mais leve, algo assim que vai trazer sabe aquelas histórias que fala que é mamão com açúcar? Esqueci o termo. Não é mamão com açúcar que fala, né? Esses romances fofinhos, que vão ter finais felizes, que acalenta o coração, pronto. São leituras que eu faço com esse intuito de acalmar o coração, de me proporcionar um relaxamento. É uma outra atividade que eu gosto muito. Daí você pode procurar livros que você se identifique mais, gêneros que te tragam essa mesma sensação. Mas eu não tenho tempo de parar para fazer dança, não tenho tempo de parar para ler muitos livros e não tenho tempo de fazer escrita. Vamos associar algumas outras,
não são bem atividades, mas alguns outros elementos que podem nos proporcionar essa mesma sensação de relaxamento. Quando eu não tenho tempo para nada disso, eu utilizo velas. Ó, elas estão até aqui, tenho mais aqui. Eu utilizo velas aromáticas, né? É uma técnica da aromaterapia. Aromaterapia é uma palavra difícil de falar rapidamente. Então, é você utilizar o cheiro, essências que te proporcionem um relaxamento. Então, quando eu não tenho tempo de nada, antes de dormir, nem que seja assim, alguns minutinhos, ou enquanto eu estiver fazendo as coisas em casa, eu ligo uma vela aromática. Tem velas com aromas que já auxiliam no relaxamento, por exemplo, de lavanda. Eu tenho essa aqui que é de flor de cerejeira. Eu tenho várias velas. Gente, isso aqui tudo é velas, ó. Com aromas e cheiros bem diferentes. Eu gosto muito de proporcionar essa sensação de acalento, de conforto, de aconchego na minha casa. E eu vou deixar até aqui embaixo o link dessa vela aqui, que ela é muito boa e tem um valor acessível para quem se interessar em conhecer o mundo das velas aromáticas, e você vai se apaixonar. Possivelmente vai ficar viciada, e aonde você vê, você vai querer comprar. Essa daqui eu comprei na viagem de Natal. Foi baratinha, ainda não tive coragem de usar, mas é uma outra forma de você se proporcionar um aconchego em casa, mesmo no meio da rotina e das atividades que você estiver fazendo. Associado às velas aromáticas, eu gosto de iluminação indireta. Por exemplo, quando tá de noite, eu apago as luzes da casa e eu ligo só uma luminária. Eu tenho uma luminária aqui do lado, de leitura. Então, às vezes, eu apago as luzes enquanto eu estiver cozinhando ou estiver ajeitando alguma coisa no quarto. Em um outro ambiente, eu coloco uma musiquinha mais tranquila. Eu gosto de algumas músicas internacionais, aí eu coloco aquela música que vai me proporcionar essa sensação. Ligo a luz indireta, coloco a velinha e já fica assim um ambiente bem agradável. Então, só de estar inserida nesse ambiente, o seu corpo já vai relaxando. E quando você associa todo esse ambiente agradável para fechar com chave de ouro, com um banho relaxante, você desliga todas as luzes, aí você leva essa linda velinha para o banheiro. O banheiro já fica naquele clima de mais aconchego, e aí você liga aquela água quentinha, vai tomando banho, assim, pensando no banho. Não, eu tenho essa dificuldade de tomar um banho pensando no banho. Normalmente eu tô tomando banho, porque não sei o que, eu tenho que fazer não sei o que. Então, quando você se proporciona, você viver o momento do presente, do banho, pensar, eu estou tomando banho, com o intuito de relaxar e vivenciar aquele momento de verdade, o corpo relaxa, não tem jeito. E eu estou falando por experiência própria, porque eu tenho muita dificuldade com isso, não é pouca não. Quem me conhece de convivência sabe o quão ligada no 220 eu sou. Então, me proporcionar momentos de relaxamento foi uma cura para o meu acelerador, pisar no freio. Foi esses momentos que eu fui me proporcionando. Não é besteira. Não é, gente, dá pra ignorar. Não dá. E eu tô falando no lugar de uma pessoa que é acelerada. Até nas férias, às vezes, eu quero ser acelerada. Então, esse banho relaxante, esse momento que eu me proporciono. Normalmente, eu faço isso todos os dias quando eu chego em casa do trabalho, no finalzinho do dia, que eu não vou precisar sair para trabalhar à noite ou não vou ter nenhum compromisso, eu faço isso. Aí eu me proporciono esse momento para meu corpo já ir relaxando, para o meu sono ser de maior qualidade, que aí também já entra nesse outro ponto. O sono precisa ser de qualidade. Eu gosto muito de dormir cedo. Eu acordo muito cedo, então eu também preciso, mas eu sinto que por mais que eu durma 7 horas, por exemplo, seguidas, e não dormir meia-noite acordando 7 horas, não é a mesma coisa de quando eu vou dormir 8 horas da noite. E aí, contando as horas, eu durmo 7 horas. Eu sinto que eu fico mais enérgica esse termo, né? Eu tenho mais energia no dia seguinte quando eu durmo mais cedo, mesmo que eu precise acordar mais cedo. Então, todo esse arcabouço para relaxar no final do dia, ele faz uma diferença enorme na rotina de uma pessoa
acelerada como eu. E, meu Deus, eu anotei aqui também para não esquecer de falar sobre luz. A luz mesmo, né? Luz na lâmpada. Luz quente. Eu vi muita diferença quando eu comecei a usar a luz mais amarelada nos ambientes que é pra gente relaxar, tipo na sala, no quarto. Existem dois tipos de luz branca. Eu não sei se vocês conhecem a diferença. Aquela luz que é tipo a LED, que é bem branca, né? Então ela traz uma ideia de produtividade. Normalmente elas estão nos locais de trabalho, locais que a gente precisa realmente produzir. Quando a gente vai para aqueles ambientes mais aconchegantes, é uma luz mais amarelada, aquela luz mais quente. Então, aqui em casa, nos ambientes que eu preciso e que eu quero proporcionar mais relaxamento, mais aconchego, a gente coloca a luz quente, né? A luz amarelada. Então, tudo isso vai fazendo diferença. Olha só que tem coisas que não é nem só uma atividade de parar e fazer. Tem algumas que sim, né? E que realmente exige um pouco do nosso esforço e de colocar como uma prioridade, mas tem outras que é só ir associando na rotina. Um banho relaxante, por exemplo, uma luz quente, uma iluminação direta, ligar uma velinha. Tudo isso é algo que dá para fazer associado às atividades que você já tem no seu dia a dia. E eu coloquei um ponto que para mim é desafiador e que eu preciso melhorar, e eu sei que vai me ajudar muito também, mas que eu ainda estou pecando e que eu ainda não faço, que é meditação e yoga. Não necessariamente, é que meu cabelo tá embolando aqui na minha mão. Não necessariamente sair de casa e ir para um estúdio. A gente encontra vários vídeos aqui nessa linda plataforma chamada YouTube que a gente consegue fazer na nossa casa. 5 minutinhos, 10 minutinhos de meditação e de yoga, alguma atividade assim que te proporcione um alongamento relaxante, um momento de desconectar a mente dos pensamentos acelerados, viu, Jadma? Eu já fiz algumas vezes de forma assim aleatória e pontual e é muito bom. E eu sei que eu preciso fazer mais isso na minha rotina. 5 minutinhos, todos os dias não dá todos os dias. Eu não consigo fazer tudo isso que eu falei aqui todos os dias. Mas, sei lá, 2 vezes na semana, 5 minutos. Será que eu não encontro 5 minutos na minha rotina para fazer uma dessas atividades aqui que eu falei? Para meditar um pouquinho, para ler um pouquinho, para fazer uma dança, até em casa colocar um vídeo dançar, para fazer uma arte, fazer um desenho, usar aquarela, fazer um curso de cerâmica, fazer um curso de costura, de crochê. Quantas atividades a gente pode fazer para nos proporcionar essa leveza na vida? Eu estou falando comigo mesma também. Porque eu estou de férias e eu sei que quando volta a correria da vida eu fico assim, ó, alucinada. Então eu queria vir aqui deixar esse recado ao som desses passarinhos. E eu espero muito que eu esteja ajudando e colaborando na vida de algum de vocês. Um beijo, tô bem relaxada e até a próxima!